Olá, vocês, pais responsáveis, são contra ou a favor do uso do celular pelos estudantes nas escolas? Por que esse movimento em torno de proibir, limitar, enfim, debater uma tecnologia que distrai, mas também constrói? Esse dilema, essa polêmica, tem sim dois lados. Um que puxa para a restrição, a negação, não ao celular nas escolas. E, por outro lado, o movimento que pede prudência. Prudência porque especialistas enxergam ameaças, sim, mas muitas oportunidades também. A Comissão de Educação realizou audiência pública para debater a educação midiática, que envolve aluno, professor, sociedade. Hoje, se cada pai, cada mãe que está aqui acompanhando, pegar o telefone do seu filho e olhar quantas horas ele utilizou cada um dos aplicativos que ele tem instalado no telefone, nós vamos observar que eles ficaram, alguns deles, mais tempo do que 4 horas utilizando qualquer um dos aplicativos. Esse exercício é importante. Na verdade, temos que discutir todo o processo de educação para as mídias, para a tecnologia, para tudo aquilo que for importante, né, para a segurança das pessoas, para o desenvolvimento das pessoas, sua educação, mas também limites, né? Se nós sempre fomos produtores de conteúdo, quando a gente escrevia uma carta, a gente estava produzindo conteúdo, hoje a gente produz, dissemina, curte, compartilha, posta e faz todo esse processo tudo na palma da mão. E dentro de um feed de notícias, dentro de uma rede social ou até mesmo em num serviço de mensageria, a gente tem informação, desinformação, opinião, sátira, propaganda, publicidade, discurso de ódio, apostas online, bets, tudo junto, misturado, num ambiente que a gente precisa olhar e falar, opa, né, peraí, o que é isso de fato? Educação midiática, ou seja, estamos falando do uso pedagógico da tecnologia. Autonomia do estudante com segurança. Resumindo, cidadania digital. Então, a educação midiática é esse conjunto de habilidade para acessar, analisar, criar e incentivar a participação ética responsável do ambiente informacional, seja ele no ambiente online, seja no ambiente offline. A gente precisa entender quais são as estruturas sociais, técnicas, o que está por trás dos algoritmos, o que está por trás da construção dessas redes, para que a gente possa, de fato, né, empoderar o cidadão para que ele faça um bom uso, saber usá-la de forma segura, eficaz, responsável, ética. E a gente entende, então, que a educação midiática, nesse contexto, é um direito de todos e precisa, de fato, chegar ao chão da escola. Na verdade, hoje o que nós temos é uma discussão do uso do telefone celular dentro da escola, mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Por isso, né, Ana, que a gente está agora discutindo, né, a implementação, a complementação da Base Nacional Comum Curricular, para que nós possamos discutir a cultura e construir a cultura digital dentro da educação básica no território brasileiro, porque é isso que nos falta. Construir essa cultura digital, firmada num pensamento do uso das tecnologias dentro do aspecto que vá contribuir com a educação. E o relatório global da Unesco de 2023 sobre tecnologia na educação aponta que o ensino à distância durante a pandemia não alcançou 500 milhão de estudantes no mundo todo, apesar de 85% dos países ter leis ou políticas para melhorar a conectividade nas escolas. Professores se sentem despreparados e pouco seguros para dar aulas usando tecnologia. Cerca de 1/4 dos países proibiu os smartphones nas escolas. E somente 14% das nações garantem por lei a privacidade dos dados na educação. A gente tem vários países já adotando recomendações de restrições, né, de formas diferentes, né, modelos diferentes, mas que eu gostaria aqui de mencionar, né, a experiência já da França, da Holanda, da Itália, da Finlândia, da Espanha, da Austrália também, que vem até restringindo bastante o uso de redes sociais de uma forma geral por crianças e adolescentes. É fundamental também deixar aqui que a partir do dado de 14 países, fica razoavelmente evidenciado
que estar próximo de um aparelho celular é fator de distração e que ele reforça a percepção de que os equipamentos por si só, sem mediação pedagógica no cotidiano escolar, eles não produzem efeitos positivos e podem ter impactos negativos na aprendizagem e nos processos de escolarização. O que a gente observa é que existe na sociedade um apoio muito grande para a proibição do uso de celulares nas escolas, 80%, em torno disso, de acordo com as pesquisas. A criança está na escola, o adolescente está na escola, 4 horas, 8 horas durante o dia, 7 horas, e o resto do tempo está em casa, com os colegas, né, com os amigos, com os pais, né, e os pais usando o celular na hora do almoço, na hora da janta, né, em vez de conversar com o filho ou com a filha. E vamos aos números por aqui. Jovens e adolescentes e o mundo digital. 93% das crianças e jovens de 9 a 17 anos, 25 milhões de pessoas, acessam a internet. 98% acessam via celular e 83% têm perfil próprio em redes sociais. O censo escolar de 2023 demonstrou aqui no Brasil o tamanho da dimensão dessa desigualdade. Aí a gente vai ver que os maiores percentuais de escolas com internet de banda larga estão na região Sudeste, 96,9%, na região Nordeste, 88,4% e na região Centro-Oeste, com 88%. O norte do país é a região com menor percentual de internet, 63,8%. Na faixa etária de 9 a 10 anos, 67% da população já tem celular próprio. De 11 a 12, 79%. Né? E de 13 a 14, 77, e de 15 a 17, 93. Ou seja, o celular está na mão das crianças, já é uma realidade. Mas eles são inocentes digitais. E aí a gente precisa olhar para esses inocentes digitais e instruí-los a criar, oferecer ferramentas para que eles possam criar a autonomia necessária para usar esse ambiente no qual eles já estão imersos de forma ética, responsável e com segurança. Na sala de aula, a chamada é feita com auxílio do celular. Tem um livro didático, mas tem a pesquisa virtual. É o uso pedagógico do aparelho. É óbvio que um dos aspectos mais positivos das tecnologias digitais foi a possibilidade de inclusão educacional de pessoas com deficiência e de moradores de áreas isoladas no mundo inteiro. Mas nós precisamos entender que dentro da escola também ele é uma ferramenta pedagógica. Nós temos muitas redes que produzem filmes utilizando smartphones, que inclusive a própria prefeitura municipal investe. O meu município é um município, São Leopoldo, onde nós temos São Léo Ensine, que são gravados com smartphones, que foram adquiridos pela escola, com o apoio do Poder Público Municipal, e nós temos exposição no cinema da cidade das produções que os nossos estudantes criam. O uso pedagógico da tecnologia, ela pode acontecer. E ela pode acontecer com esse critério. Você pode, regular o uso do celular, mas você tem que educar para o uso. Eu tenho falado muito que se regular é preciso, educar é urgente, porque a regulação ela demora. A educação está aqui, é o que a gente pode fazer nesse momento. E quando a gente fala aqui em uso pedagógico das tecnologias, a gente está falando muito aí, né, do planejamento consciente, direcionado dos professores, né, de ter uma atividade aí pensada para os estudantes, com a finalidade exatamente de educar os estudantes em relação ao uso dessas tecnologias, ao uso equilibrado dessas tecnologias, não só para o próprio aprendizado, mas até para aprender a fazer essa autorregulação tão importante hoje em dia, né, que vai garantir a saúde mental dos nossos estudantes. O governo federal prepara uma legislação. Enquanto isso, Câmara e Senado debatem outras medidas. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, tramita o projeto de lei que proíbe celulares durante a aula, inclusive nos intervalos, na educação básica. O uso fica permitido para fins pedagógicos ou didáticos. E no Senado, um projeto de lei trata da proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais e tem entre os seus fundamentos a segurança contra a intimidação, exploração, abusos, ameaça e outras formas de violência. A gente tem nesse momento, né, um debate já nacional
Então, a gente tem a experiência recente que tem sido muito discutida do Rio de Janeiro, que é a primeira capital que, né, aprovou por decreto aí uma proibição do uso dos celulares dentro das escolas, e um projeto de lei também que está em discussão na Câmara, acaba de ser aprovado na Comissão de Educação, que também aí tem promovido muitos debates. Hoje, dentro das escolas, nós temos 2 documentos que são fundamentais, que seriam importantes instrumentos para essa regulação de utilização pedagógica dentro da escola. Um deles é o regimento escolar, que eu trouxe antes, e o outro é o projeto político-pedagógico da escola, que traz o conjunto de ações pedagógicas que os profissionais, e esses 2 documentos são feitos pela comunidade escolar, com a participação não só do corpo docente, mas também com a participação dos estudantes, com a participação das famílias. Restrições ao uso do celular nas escolas já aparecem em leis estaduais. Mas o que os especialistas apontam é que não se pode nem superdimensionar a legislação, nem tornar a tecnologia nossa inimiga. A lei que proíbe o uso do celular nas escolas do DF é de 2007. Então, desde 2007, existe uma legislação que proíbe o uso. Ela está sendo efetivada? Ela está sendo, de fato, seguida? Então, é um problema muito mais complexo, que eu acho que a gente não pode usar, não pode ter uma posição maniqueísta de sim ou não, 8 ou 80. A gente precisa olhar de uma ótica para encarar a complexidade do nosso tempo. Será que a gente determinar um único dispositivo como sendo o nosso inimigo da vez, dizendo o problema é o celular, para todos os outros problemas complexos de uma sociedade moderna, conectada, que a gente vive, vai solucionar o problema? Então, a gente precisa olhar para essa discussão, não demonizando a tecnologia, muito pelo contrário, a gente precisa educar para o uso, e eu acho que isso é muito importante da gente ressaltar. Não dá para a gente demonizar. Hoje todos, não sei se vocês já ouviram esse termo, o termo que é utilizado para definir a nossa sociedade é phygital. Somos todos físico e digital ao mesmo tempo. A nossa persona online e a nossa persona digital é a mesma, não tem mais separação. O que a gente faz no offline reflete no online e vice-versa. Veja, por exemplo, os ataques, né, com discurso de ódio, cyberbullying, quanto isso afeta, né, o cidadão, né, ali na sua individualidade, na sua saúde mental. Já falamos aqui dos benefícios da tecnologia em sala de aula. Mas quando, em vez de ajudar, atrapalha. Tem o cyberbullying, a exposição indevida. Acompanhe. E outro dia eu perguntei para minha filha, como é que você, com 11 anos, conseguiu ter um acesso à rede do TikTok? Qual foi a data de nascimento que você colocou lá? E ela disse para mim, eu fiquei espantado, que ela colocou lá na rede que ela nasceu em 1954. E isso, todas as crianças que estão no TikTok com menos de 13 anos fizeram. Se vocês em casa não sabiam, podem perguntar aos seus filhos que têm menos de 13 anos, porque eles mentiram ao inserir seus dados e não há nenhum tipo de controle, o que deveria ocorrer de forma imediata por parte da empresa para saber se aqueles dados estão corretos, se são verdadeiros ou não. Quando nós vamos num restaurante hoje, né, nós, cidadãos comuns, chegamos num restaurante, não tem bebezinhos com o telefone celular, enquanto o pai e a mãe estão ali merecidamente jantando, mas com um tabletzinho ou um smartphonezinho acoplado no seu carrinho ou no bebê conforto, para que a criança se distraia enquanto a família possa jantar ou almoçar. Então, nós precisamos discutir, e sendo que nós temos, em relação à Sociedade Brasileira de Pediatria, ela proíbe, né, proíbe o uso de celulares para crianças de até 2 anos. E aí vem uma outra discussão que a gente carece fazer. O uso indevido da imagem das nossas crianças nas redes pessoais dos professores e das professoras. Porque os pais assinam uma autorização para as redes sociais da escola,
não para as redes sociais dos professores. A gente sempre teve problema de bullying nas escolas, mas a gente vê uma mudança muito grande do perfil, né? Antes, casos isolados que eram lidados ali entre alguns poucos estudantes e hoje jovens muito precocemente sendo, às vezes, completamente expostas nas redes sociais, né? Com imagens sendo compartilhadas. E a gente sabe que o que sai uma vez na internet fica para sempre gravado e todo o impacto de lidar com isso precocemente na adolescência, né? E tem mais polêmica. A gente fala muito da restrição para o aluno, mas aí entra em cena a desatenção do professor. É muito difícil educar quando não se dá o exemplo. E não são raros, muito pelo contrário, a quantidade de professores e técnicos administrativos que no exercício das suas funções e enquanto a exercem, utilizam o celular. Seja para olhar o WhatsApp, seja para ver um recado, um vídeo importante, qualquer coisa que tenha recebido, em meio a uma aula, por exemplo. E quando há a proibição, muitas vezes, por parte do docente, de que o aluno não pode mexer no celular. Em relação ao ambiente escolar, mais especificamente, vários estudos têm apontado a associação aí com a questão do foco das crianças e adolescentes durante as aulas, né? Então, eu mesma, quando estou no Ministério da Educação e preciso mesmo me concentrar muito em alguma atividade, eu tenho que tirar o celular de perto, porque aquela própria notificação que fica ali pulando, todo mundo sabe que já distrai e puxa a atenção. Nós precisamos cortar na nossa própria carne e dizer esta proibição, se for assim determinado pelo Congresso Nacional, tem que ser para todo mundo. Não pode ser só para o aluno. Também tem que ser o professor. O papel do professor como mediador nesse processo de educação digital, com um agravante. Eles não se sentem ou não estão devidamente preparados para isso. Se a gente olhar uma lei que venha regular isso, senador, pode ser muito importante, pode ser muito interessante. Porque muitas vezes o que a gente vê e ouve dos professores é que eles não têm mais autoridade para recolher um dispositivo. Porque a criança ou adolescente fala que você vai tirar de mim. Então, ter uma regra de uso pode ser importante para restabelecer esse poder. Hoje, nós conseguimos utilizar, enquanto profissionais da educação, as ferramentas tecnológicas, mas ainda nós carecemos que a universidade prepare os professores para esse uso tecnológico também, que isso esteja dentro das licenciaturas, planejado na formação contínua, na formação inicial e na formação continuada dos professores. Porque o uso das tecnologias, ele se faz, sim, importante, mas nós precisamos entender que entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose, né? O governo acompanha os debates no Congresso, nos fóruns de discussões sobre o tema. Na audiência pública, o MEC e a educação midiática. Do ponto de vista do Ministério, a gente acha muito importante separar o que é a discussão sobre restrições dentro das escolas relacionadas aos usos não pedagógicos, né? Então, celular no intervalo, celular durante a aula, sem orientação do professor, de um uso mediado pelo professor, que é tão importante para a implementação da educação digital nas escolas. E qual que é essa visão, então, que a gente traz dentro do MEC de educação com tecnologia, né? Então, uma educação com tecnologia voltada para a inclusão de todos os estudantes, né? Independentemente da região do país onde eles vivam, independentemente das suas de deficiências ou não, voltada exatamente para a gente formar esses novos cidadãos digitais que vão saber fazer esse uso seguro, crítico e responsável das tecnologias, né? Então, a gente está falando da garantia de uma conectividade nas escolas, de fato voltada para a finalidade pedagógica. A gente vem falando aí do acesso a dispositivos e daí dispositivos adequados para o aprendizado dos nossos estudantes, na mão dos estudantes, com os professores dentro de sala de aula, desse alinhamento curricular tão necessário que traga esses novos temas de educação digital que envolvem aí o tema do pensamento computacional, do mundo digital, para os nossos estudantes entenderem o funcionamento desse mundo digital, entenderem com a lógica dos algoritmos por trás, exatamente de todas essas plataformas, de todos esses conteúdos que eles acessam, exatamente para conseguirem desenvolver um pensamento crítico, e uma visão aí da cultura digital. A escola como um espaço de aprendizagem e lúdico também. Se organizar para brincar. As cidades e os espaços de convivência. A importância de pensarmos as nossas cidades também para esse espaço. Os parques naturalizados, espaços de convivência para a comunidade, principalmente para a periferia.
aonde sim nós possamos dar condições, porque para a gente dizer que as nossas crianças precisam ir para a praça brincar, a praça tem que ser segura, tem que ter balanço, tem que ter um parquinho, tem que ter uma areia limpa para as nossas crianças poderem brincar. Porque é isso que transforma uma sociedade, uma cidade pensada para as crianças. Então, acho que também a gente tem discutido muito no MEC, não só essa questão da restrição, mas da promoção, de novo, né, das atividades offline, né, da convivência desplugada dentro das escolas. Então, da retomada, né, das brincadeiras nos intervalos, né, da gente ter que incentivar cada vez mais as trocas entre os estudantes, trocas reais de conversas, né, entre a comunidade escolar de uma forma geral. E o recado, a ética que antecede a inteligência artificial. A culpa é mesmo da tecnologia? O que leva um aluno a usar uma ferramenta de inteligência artificial generativa para criar nudes, né, para colocar no corpo de colegas lá, a foto de colegas no corpo nu de outras colegas para praticar o cyberbullying. Não é uma questão do uso da tecnologia, é uma questão ética que antecede o uso da tecnologia. Com que direito eu posso ter uma ferramenta de tecnologia qualquer e mudar e fazer um deepfake ou promover um discurso de ódio em relação àquele determinado colega ou professor ou qualquer outra pessoa? Então, é uma discussão até que vem primeiro, né, antecede. Assunto complexo. Normas internas, decretos, lei federal. No Senado, a cobrança. A aprovação do Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação já foi aprovado, o projeto de lei, no Senado Federal. E está na Câmara dos Deputados, já faz uns 2, 3 anos, mais ou menos, 2, 3 anos lá. Não é necessário concordar com aquele projeto, pode ser modificado, melhorado. O objetivo é que a gente tenha um sistema nacional e que haja uma articulação, pactuação, uma convergência sistemática. Isso é, né, um sistema de educação midiática. Mas não só nessa área, em todas as áreas, né, isso é importante. Mas na educação midiática eu considero essencial, né? Um debate da sala de aula que extrapolou os muros das escolas. Todos podem e devem contribuir. A gente pensa que vocês poderiam nos auxiliar a escrever um pré-projeto, né? Eu acho que o MEC, junto com o UNCME, com o FONSED, para que aí pudesse chamar os outros setores da sociedade, inclusive os estudantes, né? A UBES, por exemplo, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e também outras entidades para fazer o debate a partir de uma proposta. Como eu disse antes, que o Senado consiga escutar quem vive a educação, que são os professores e os estudantes das escolas, para que essa regulação seja feita mais da forma que venha a auxiliar a educação dentro das nossas escolas. Então, a importância de dizer que é um debate que está dentro da escola, mas que precisa sair da escola, né? É uma responsabilidade que é muito grande para ficar apenas nessa discussão intraescolar. Ela tem que ser extraescolar, para que, mais uma vez, a escola não tenha para si uma responsabilidade que não é só dela, é de toda a população. Então, para isso, a gente precisa discutir com todos os atores. A educação midiática ampliando os debates, o uso equilibrado das tecnologias. Antes da proibição, a educação. O instrumento que está às nossas mãos é a educação, né? São 40 milhões de pessoas, né, que estão nas escolas, mais de 40 milhões. E desde a educação infantil até o final da educação básica. E as mudanças em casa acontecem a partir, eu penso, da educação dos filhos. Então, a transformação na sociedade, essa criação de uma cultura midiática, eu penso que realmente, através da escola, pode acontecer. Então, se forem estabelecidas regras claras, transparentes, entre os alunos, entre os pais, entre a comunidade escolar, independentemente da lei, isso já é possível da gente ter ganhos.
ganhos, inclusive, para a sociedade como um todo. A gente tem que pensar a formação de professores, pensar os currículos de educação digital das nossas escolas, mas a gente também precisa entender que os nossos estudantes, principalmente as crianças pequenas, precisam de ajudas a mais para conseguirem fazer esse uso equilibrado das tecnologias hoje dentro de sala de aula. E por isso tão importante esse debate sobre o uso equilibrado das tecnologias dentro das escolas, focado muito mais no uso pedagógico, e por isso a importância e urgência também aí do debate sobre as restrições do uso de celulares nas escolas. É isso, equilíbrio é tudo, dentro e fora da sala de aula. Tecnologia a nosso favor, nunca contra. O Em Discussão fica por aqui. Até a nossa próxima edição.